Ok, pessoal, agora de forma oficial, muito boa noite a vocês, a aula já está gravando, tá? Com enorme satisfação que a FENATED está recebendo vocês mais uma vez. Alguns eu já conheço, né, de vários cursos, alguns alunos nossos aí são fidelizados, outros estão aparecendo agora pela primeira vez. Minha eterna gratidão por vocês estarem aqui. Renato, é um enorme prazer estar te recebendo aqui, viu, minha amiga? Estaremos juntos lá em São José do Rio Preto, com toda certeza matemática, né? Bom, turma, para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano, eu sou um dos gestores da FENATED, né? Eu sou um consultor em dependência química, além de gestor, também faço parte do corpo docente da instituição. Me dá só um minutinho, que tem uma turma querendo entrar aqui ainda. E como nós vamos apresentar mais um curso para vocês, tá? Hoje é um curso de apresentação para vocês conhecerem o nosso corpo docente, a nossa reitora da faculdade, a professora Kátia. Porque nós da FENATED, turma, nós acreditamos que todos os profissionais de dependência química, eles podem abraçar quem são de verdade, podem definir o seu futuro, né, turma? E podem ajudar muita gente a mudar o mundo de muitas pessoas, né? A nossa federação... Eu vou pedir que vocês desliguem os microfones, por gentileza, para não dar interferência no meu microfone, tá, turma? Vocês estão me escutando bem aí? Sinaliza para mim, por gentileza. Sim, estamos escutando. Tá bom. Peço que vocês desliguem o microfone para não dar interferência no meu, por favor, tá? Então, a nossa federação, obviamente, já estamos aí numa caminhada de 3 anos, né? Ela oferece, além dos cursos de captação profissional de conformidade com a Lei 9394/96, né, no seu artigo 41, e o nosso nicho, obviamente, são profissionais na área voltados para dependência química, saúde mental e desenvolvimento humano, tá, turma? Porém, já hoje, através dessa parceria, dessa família, na verdade, que nós encontramos dentro da Unicorp, né? Me dá só um minutinho, tem uma turma querendo entrar. Okay. Então, através dessa parceria, né, professora Kátia, dessa família que nós encontramos aí na Unicorp, através da professora Kátia, do professor Wildo, e muita responsabilidade por parte deles, muito compromisso nós encontramos ali, né? Por parte de toda a sua equipe, professora Kátia. Nós já conquistamos o curso de pós-graduação e especialização em dependência química, reconhecido pelo MEC, curso esse, turma, que já está em andamento, né? E já temos... Pessoal, desliga os microfones, por gentileza, que está dando uma interferência para mim. Eu vou pedir essa gentileza para vocês, tá? Desligue os microfones, por favor. Deixa eu verificar aqui quem está com o microfone ligado, porque aí me ajuda bastante. É a Neida, eu vou desligar aqui, tá, Neida? Pronto, perdão, estou. Então, esse curso de pós-graduação, ele está em andamento, entramos, se eu não me engano, no 4º ou 5º mês já, né? Perdão, tem mais um pessoal que está querendo entrar. O meu áudio está chegando para vocês aí, bacana? Tem um pessoal reclamando, vocês estão me ouvindo perfeitamente? Estão me ouvindo? Tá ok. Sim. Obrigado. Tá? E já temos uma outra turma de especialização, né? Na área de pós-graduação em dependência química, para o mês de agosto, tá, turma? E através dessa conquista, agora mais uma novidade, que é o curso superior sequencial em gestão de comunidades terapêuticas, também reconhecido pelo MEC, né? Eu vejo, assim, as comunidades terapêuticas, né, Jaine, as CTs, elas são uma das intervenções que estão aí voltadas para o tratamento de dependentes químicos, né? No nosso cenário atual das políticas sobre drogas no Brasil, elas aparecem como ponto, na minha visão, no meu olhar, estratégicos, né, de atenção, que atende aí, se eu não me engano, vamos botar aí uma porcentagem aproximadamente 80% da demanda de cuidado em regime residencial, né? Agora, se vocês me perguntarem, poxa, Adriano, o que vem a ser um curso superior sequencial na área de gestão? Bom, pessoal, estudantes com ensino médio, tá? Estudantes que estão aí de forma regular, matriculados num curso de graduação, ou estão se graduando, aqueles que já iniciaram um curso de graduação, mesmo que não tenham chegado a concluir, estão habilitados para a realização desse curso, tá? Ele é um curso, Adriano, de graduação? Não, ele não é um curso de graduação, porém, ele é reconhecido pelo MEC como nível superior, tá? Cursos superiores sequenciais, pessoal, são uma modalidade de ensino que ele é, de uma certa forma, alicerçada no ensino superior.
repito para vocês, regulamentada pelo Ministério da Educação, tá? E o objetivo é fornecer uma formação técnica e profissional de nível superior a curto prazo. Geralmente, esses cursos têm duração de 6 meses. O nosso, como tem conteúdos extremamente importantes, e a gente estabeleceu o prazo de 12 meses para a gente estar concluindo o nosso curso, encontro no primeiro semestre, uma vez por semana. Fechado? Concluindo? Então, alguns editais ali. Você se capacitou, você se formou num curso superior sequenciais de gestão em comunidade terapêutica. Alguns editais, se eles não estiverem especificando ali que exige a graduação, geralmente eles aceitam o curso superior sequencial para efeitos de concurso. Ok, turma? Fechado? Eu gostaria de apresentar a professora Kátia, porque ela tem compromisso, né? A professora Kátia, ela é a nossa reitora da Unicorp, nossa grande parceira, nossa grande amiga, uma família que nós encontramos em João Pessoa, e a FENATED não abre mão disso. Professora Kátia, boa noite, seja bem-vindo, é um enorme prazer mais uma vez. Boa noite a todos e todas. Boa noite ao professor Adriano, né? O grande idealizador deste curso, né? Superior sequencial. Ele que teve essa ideia, né? Brilhante, essa ideia generosa de nos solicitar, né? Enquanto gestão, enquanto reitoria, para atender a demanda do pessoal aí do polo da FENATEC, né? É um orgulho imenso para nós, enquanto Grupo Unicorp, enquanto Unicorp Faculdades, está fortalecendo essa grande parceria Unicorp e FENATEC, né? Com o professor Adriano, é uma pessoa extremamente coerente, né? Um professor que vem, de fato, abraçando essa causa no campo da educação, como também no campo da saúde, né? Parabenizar aqui todos os professores que estão aqui presentes, que fortalecem e enriquecerão cada vez mais esse curso, né? Nós temos vários cursos superiores sequenciais hoje, na modalidade EAD, 100% EAD, e este será na modalidade remota, né? O professor Adriano pensou para a modalidade remota, mas aí outros polos também já estão com esse mesmo objetivo, de levar este curso e outros para a modalidade remota também, para proporcionar essa interação, essa socialização no campo do conhecimento através deste diálogo, desta conversa, da discussão via Meet ou via Zoom, né, de forma remota, para que os estudantes possam, de fato, participar e interagir, né, diferente do modelo puramente EAD, onde eles têm apenas conteúdo na plataforma, atividade, e e-book e vídeo, né? Então, quero parabenizar a todos e reforçar essa grande parceria e dizer que pode contar comigo, certo? Para o que vocês precisarem, enquanto gestão, enquanto equipe de corpo docente e os discentes também. Então, meu muito obrigada por confiar no nosso trabalho, né, enquanto gestão, e reforço aqui também que quando este curso finalizar, os alunos terão os seus certificados em tempo hábil. Estou também acompanhando a parte de certificação, de legislação. Então, é um curso que é reconhecido, porque uma vez sendo faculdade, nós temos autonomia em ofertar esses cursos superiores sequenciais. Como o professor Adriano bem colocou, o curso superior sequencial, ele é reconhecido pelo MEC, qualquer faculdade tem autorização e autonomia de ofertar, porém ele não é nem bacharelado nem graduação, mas um curso de nível superior que permite com que o profissional possa ou ascender, né, cargos, dependendo da empresa, ele conta também para o plano de cargo e carreiras, como também pode concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, no processo seletivo ou no concurso, a depender
do edital daquela empresa ou daquele concurso, tá certo? Aqui em João Pessoa, alguns estudantes que já terminaram alguns cursos de gestão na área de segurança pública, na área de logística, e alguns já fizeram até concurso para a Polícia Militar e conseguiram aprovação, como também o nosso certificado foi aceito nesse concurso. Então, isso passa uma credibilidade, né, tanto para a Unicor, para a gestão, como também para os parceiros, para os polos e para os docentes que lecionam e estão aí no campo da produção, como no campo também da socialização do conhecimento. Então, deixo o meu abraço aqui para todos e todas e reforço a importância de cada vez mais trazer essa grande contribuição que nós temos, que é levar a educação para todas as pessoas que acreditam que, através da educação, podem sim encontrar melhores oportunidades de vida e de trabalho. Um beijo no coração de todos e de todas e estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, professora Kátia, vindo de uma profissional com tanta excelência e de uma faculdade tão renomada como a de vocês. Eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa família, tá? Eu sei que a senhora tem compromissos, então fique à vontade, tá bom? Mais uma vez, muita gratidão pela credibilidade no trabalho da FENATED e estaremos aí, se Deus quiser, se assim Ele permitir, nos dias 15 e 16 de julho para o curso de conselheiro presencial aí na sede da Unicor. Tá bom? Um grande beijo para a senhora, dá um abraço em todos aí. Grande abraço a todos e todas. Valeu, um grande beijo. Gente, eu não poderia deixar de citar aqui para vocês, antes da gente iniciar nossas aulas, a equipe docente desse curso, que foi muito bem elaborada, muito bem selecionada pela nossa coordenadora, minha parceira, que vem roendo o osso comigo aí desde o início, né, professora Jaine Galhardo. Tudo bem, professora? Ela é nossa coordenadora e eu já vou passar diretamente a palavra para ela. Contigo, minha irmã. Boa noite a todos, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Faço das palavras da professora Kátia minha também, né, dessa felicidade de estar mais uma vez em mais uma parceria, um curso fortíssimo que vem a agregar para muitas pessoas, né, uma baita oportunidade aí de ensino remoto, com um alto nível, né, de ensino para todo mundo. A gente, juntos, né, Adriano, você falou a parte de coordenação, mas juntos a gente desenvolveu aí toda a equipe docente, que eu tenho o prazer de apresentar, né, para vocês, que faz parte não só da família FENATED, mas faz parte também dessa ideia, né, de capacitação, de levar o conhecimento para os docentes, né, para as pessoas envolvidas em todos os cursos, né. A gente está contando com docentes que já fazem parte da FENATED, e também, né, de novos professores que estão chegando agora e tem muito para contribuir também com essa família. Muito legal, Jaine. Antes de passar a palavra para os professores, eu queria mencionar a presença aqui também de uma grande colega, de uma grande parceira, que é a Olga, né, cara? A Olga é uma das mentoras da Faculdade Unicor, né? Ela é esposa do professor Hilton, que é o proprietário da Unicor, nessa parceria, nessa família que nós encontramos de uma pessoa. Olga, um abraço muito grande, um prazer enorme estar te recebendo aqui, viu, minha querida? E, com a permissão de Deus, em julho estaremos juntos aí para um curso presencial na sua sede, tá bom? Seja bem-vindo. Que bom que está dando tudo certo. Fico muito feliz. Nós ficamos mais ainda. Muito obrigado pela credibilidade no trabalho da FENATED, tá, Olga? Muito obrigado, muita gratidão, tá bom? Bom, eu vou deixar que a Jéssica Galhardo fale por último, que ela é a professora do curso de hoje, tá? E eu vou passar a palavra para a professora Daniela. Como vai, Daniela? Opa, que gostoso poder falar um oi para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, né, para essa estreia que a Jéssica teve a honra de poder ministrar hoje. Eu espero que todos vocês possam estar com as
expectativas aí sendo alcançadas, porque é uma oportunidade que nós temos aí, né, junto à Unicorp, a FENATED, e a todos nós aí como docentes, né, também tendo essa oportunidade de estarmos ensinando e aprendendo um pouquinho com vocês, viu? Vocês têm um ótimo curso, uma ótima aula, e a gente vai se ver 2 vezes ainda, hein? Com certeza. Muito obrigado, Daniela. Daniela é uma professora de muita excelência. Aliás, a equipe inteira, né, gente? Eu sou muito suspeito em dizer, porque eles estão comigo aí já há algum tempo e eu me sinto muito honrado. Professora Valéria, está por aí? Estou aqui sim. Me ouvem? Sim, perfeitamente. Boa noite a todos. Também é uma honra estar aqui com vocês, né? Dessa primeira aula aqui, essa aula experimental. Também quero dar as boas-vindas, né, para esse curso, que a gente possa se encontrar em breve nas nossas aulas, né? E aproveitar, né, essa aula hoje que a professora Jéssica vai ministrar. E eu tenho certeza que todos vão ter um excelente aproveitamento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Valéria. Muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho também, tá? A Clemilda não pôde estar presente hoje, né, Jaine? Sim, na verdade, a gente também conta com a professora Clemilda Baesso. Ela é assistente social, trabalha na área de residência clínica há 20 anos, também é professora universitária, com baita experiência na área da docência, mas, infelizmente, ela teve um compromisso, né, Adriano, e ela não pôde estar aqui com a gente, né, mas ela faz parte lá do grupo do WhatsApp, dúvidas, né, pode direcionar ela, e ela vai estar, inclusive, nas primeiras aulas do mês de agosto, que é quando já inicia o curso superior sequencial. Então, ela vai ser a professora que vai ministrar as primeiras disciplinas, tá? Então, vocês vão ter, né, logo, logo, contato com a professora Clemilda. Legal, muito obrigado. Ó, gente, vocês estão vendo a professora Jaine, só para se contar um pouquinho, rotinha aí, psicóloga, extremamente capacitada, mas isso aí é motoqueira, já subiu o monte do Everest, ela faz o Paris, os Sertões, Rally dos Sertões, vocês não sabem, guitarrista, violonista, vocês não conhecem, viu? Vocês não conhecem. Brava que só ela, é a chefe, tá? Preciso falar que ele é a chefe. Mas, enfim. Professora Jéssica, que prazer enorme ter você hoje como mentora do curso de hoje, né? Como palestrante do curso de hoje. Boa noite, primeiramente. Estou super feliz em estar aqui, inaugurando essa aula experimental do curso de Gestão em Comunidades Terapêuticas. Muito obrigada pelo convite. E é uma honra fazer parte da equipe Unicorp e FENATED Educacional. Eu sempre digo isso, que eu sou muito grata, né, por todo esse convívio, os colegas de trabalho. Eu acho que é muito importante a nossa energia, os alunos principalmente. Eu estou super feliz em estar aqui. Obrigada, Adriano. A gratidão é toda minha, professora, e já passo para vocês, assim, no final da aula, tá tudo. Para quem gostou do conteúdo, para quem gostou da ideia do curso de gestão de comunidades terapêuticas, eu tenho valores extremamente especiais para vocês que estão na aula hoje, tá? Já podem me procurar logo depois da aula ou amanhã cedo, que a gente já começa a conversar sobre questões da inscrição para o curso. Turma, eu já passo para você de novo, Jéssica, para você já começar a aula de hoje e apresentar para os meninos, tá bom? Boa aula a todos, pessoal. Elaine, um prazer enorme estar te vendo aqui também. E um grande beijo no coração. Daniel, beijo no coração. Um abraço a todos. Queria dar um abraço também na Renata, minha parceira, minha companheira de trabalho também, uma das gestoras da FENATED também. E vamos para cima. É com você, Jéssica. Bom, pessoal, vamos lá. A hora mais esperada, né? A gente vai entrar agora numa aula experimental. A ideia principal do curso, né? Dentro de uma disciplina, a gente tem que entender que são várias, né, disciplinas ao longo do curso, e é uma das disciplinas que eu ministro, então é apenas um pouquinho do conteúdo que vocês vão ver no decorrer do curso, tá bom? Bom, não vejo mais vocês, qualquer problema que tenha no meu áudio, no meu vídeo, pode me chamar, tá?
e espero que vocês gostem, tá bom? Então, a gente vai iniciar hoje, né, com a primeira aula da disciplina de competências da gestão de doenças, tá? Então, eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta, sou mestranda em gestão da saúde pela Miami University e sou especialista em neurofuncional pela UFSCar. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Hoje a nossa aula dessa disciplina vai ser o gerenciamento específico, né? O gerenciamento de doenças crônicas, tá? A gente vai falar um pouquinho do que são as doenças crônicas, o que é o gerenciamento dessas doenças, né? E quais são os programas que a gente pode gerenciar, né? E a gente pode listar aqui como ações e estratégias. O objetivo hoje da aula é entender um pouquinho, né, de quais são as doenças crônicas e como que isso interfere em problemas de saúde pública no nosso país. Também a gente vai saber identificar qual que é a importância de um gerenciamento dentro dessas doenças e compreender, né, os planos e ações que o governo, que empresas privadas podem estar adotando aí para melhora dessa doença e dos seus agravos. Bom, para a gente iniciar, né, nada mais justo do que a gente definir o que são pacientes crônicos, né? Muita gente às vezes sabe, mas não tem muito a fundo do que isso significa. Então, claramente são pessoas que possuem doenças de longa duração, que têm uma progressão lenta e provavelmente de longo prazo, tá? Pode causar aí até danos irreversíveis algumas vezes. As doenças crônicas, elas são categorizadas em dois grupos, né? As doenças crônicas não transmissíveis e as doenças transmissíveis. Quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, a gente está falando de dependência química, diabetes mellitus, está falando de pressão alta, hipertensão arterial, né? Que é uma coisa adquirida pelo seu comportamento. Quando nós falamos de doenças transmissíveis, a gente fala de DST, a gente fala de HIV, né, que são doenças que não possuem cura e que foi transmitida, e não foi adquirida por questões comportamentais, tá? Então, muitas vezes, né, não tem uma única causa, as doenças crônicas, e vai estar associada aí a vários fatores, né, tanto genéticos, quanto congênitos, as pessoas que nascem já com esses problemas, e também alguns fatores de risco. A gente pode citar como fator de risco para diabetes, né, e para pressão alta, o sedentarismo, né, a má alimentação. O consumo de bebida alcoólica também é um fator de risco específico para hipertensão, né, para diabetes, e também do próprio vício, né, do próprio adicto. Então, as doenças crônicas vão afetar de uma forma geral, né, esses indivíduos, né, e vão causar muitas disfunções que interferem na sua qualidade de vida. Qualidade de vida é uma palavra muito forte para quem trabalha com reabilitação, que principalmente é o que as pessoas perdem, principalmente dentro dessas doenças crônicas, né? É um má convívio socialmente ou dentro de casa, é não conseguir muitas vezes sair da própria casa, né? Não tem condição, tanto física quanto mental para isso, para viver em sociedade, não consegue muitas vezes ser funcional, né? Ser independente, de agir sozinho, de fazer uma compra sozinho. Então, são pessoas que sempre precisam de terceiras pessoas, de terceiros ali, monitorando e ajudando nas suas funções mais cotidianas, como coisas simples, alimentação, né, banho, vestuário. A gente pode pensar o quanto é ruim a gente não poder controlar essas tarefas simples que a gente faz de olho fechado e muitas vezes nem pensa para fazer, né? Então, fazer o gerenciamento, né, desses pacientes crônicos é de muita importância, né? A gente precisa de um acompanhamento correto e é possível, sim, controlar e prevenir, muitas vezes, a maioria dessas doenças crônicas. Então, a maioria dessas doenças, como eu disse, não são adquiridas de forma hereditária, né? Então, as pessoas não têm fator genético, e elas sim podem ser evitadas, né? Como que a gente pode evitar a doença crônica? Com um estilo de vida saudável, principalmente, né? Exercício físico, boa alimentação, né? Acompanhamento médico, também quando a gente diz de ter metas na nossa vida, né? E não simplesmente
desanimar, desistir de chegar em certos objetivos. Então, as doenças que são já adquiridas, né, as doenças crônicas aí que não foram evitadas de uma certa forma, elas podem sim ser controladas, né, da mesma maneira aí buscando sempre cuidados, né, que controle e que não aconteça o agravamento do quadro clínico. Então, existe duas respostas para as doenças crônicas. A primeira é que ela pode ser evitada, né, e se já aconteceu, a gente pode controlar. Então, a Organização Mundial da Saúde vai definir, né, as patologias crônicas como doença de lento desenvolvimento, né, longa duração e não possuem cura. Então, é mais uma definição aí para vocês da OMS. Quando a gente vai analisar o nosso sistema público, né, políticas públicas do nosso país, a gente sabe que existe uma carência, né, tanto no planejamento quanto na ação, né, o nosso sistema de saúde é muito lindo dentro do papel, mas a gente sabe que, às vezes, em ações, deixa um pouco a desejar. Isso eu não estou falando só do SUS, mas também em âmbito privado, tá? Clínicas particulares, clínicas por convênio, então a gente sabe hoje que existe muito problema aí de planejamento, né, de estratégia, como instrumento de gestão. Eu estou falando porque eu trabalho em uma clínica privada e os problemas de gestão são inúmeros, né? Por ser uma clínica pequena, a gente tem a ilusão de achar que tudo vai ser perfeito, mas não, né? A gestão dentro de uma clínica, dentro de um hospital, ele requer muitas estratégias que a pessoa seja muito capacitada para estar à frente, né? De cumprir um cargo desse. Então, a gente precisa estudar bastante, ter muito feeling, né? E principalmente entender muito do assunto, tá? Então, hoje, visa um modelo assistencial de gerenciamento dentro, né, das políticas públicas, como eu citei. A gente vai falar um pouquinho do SUS, né, que é o modelo assistencial do Brasil hoje, desde 1988, a partir da Constituição Federal, que foi criado o SUS, tá? Então, dentro desse modelo assistencial que já existe, né, o gerenciamento de doenças crônicas, ele é proposto por uma equipe multidisciplinar, né, vários profissionais que vão cuidar de uma certa patologia, de uma certa doença crônica. Não é apenas um profissional, tá? Ele é pautado, então, na integralidade, né, de ações tanto de prevenção quanto de reabilitação, e vai sempre objetivar o cuidado desse paciente, tá? Ele foi desenvolvido aí de uma forma integrada, né, ou seja, com vários profissionais, com vários centros de ações, estratégias, de forma humanizada, principalmente, e os resultados desse modelo aí vão se dar de forma por uma utilização adequada. Então, se existe uma utilização adequada, se o paciente usa o serviço de forma adequadamente, a gente consegue ver resultado desse modelo, tá? Quando a gente fala de doença crônica e a dependência química, né, a gente está falando aí de uma doença de transtorno mental, tá? Então, a dependência química, ela é sim uma doença crônica e recorrente, tá? Então, ela pode acontecer várias vezes na vida do indivíduo, não só apenas uma vez, e com origem aí multifatorial e complexa, né, desde tanto de fatores biológicos, uma depressão, uma ansiedade, a fatores socioeconômicos, né, uma frustração na sua vida financeira, no seu círculo de amizades. Então, a dependência química aí, ela é multifatorial e complexa. E tem como principal critério, né, para ter o diagnóstico, é a incapacidade do indivíduo de controlar os seus impulsos, né, que é o quê? A impulsividade. É quando a pessoa não tem mais o raciocínio, né, de buscar suas próprias escolhas, o vício fala muito mais alto do que a sua função na vida, né, do que a sua função com as outras pessoas, enfim, às vezes dentro de casa, no trabalho. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais uma vez, a dependência química, ela é uma doença progressiva, né, ela é uma doença crônica e ela é uma doença incurável, mas sim, existe tratamento e controle, tá? Então, quando a gente fala de doença, perdão, primária e secundária, né, então, quando a gente pensa numa doença crônica, não existe só deficiências primárias do que esse problema crônico vai causar, e sim, muitas vezes também problemas secundários, né? A pessoa que é dependente químico, ela provavelmente vai adquirir um transtorno mental, né? Tanto psicótico, tanto de humor. Isso se a gente for pensar em deficiências secundárias que a doença vai causar, tá? Isso fisiologicamente.
Então, o uso abusivo de drogas, por sua vez, vai acabar induzindo aí a instauração de outros problemas, né, outros transtornos. E também diz, né, estudos que vai causar problemas significativos, né, em várias esferas, tanto fisiológico, como eu disse, de transtornos, né, muitas vezes irreversíveis, esferas familiares, social, pessoal, tá? Então, vai ocorrer uma mudança aí comportamental significativa que vai mudar a vida desse indivíduo e também vai mudar a vida dos seus familiares, de quem está à sua volta. Então, é muito mais importante, além de só ver os problemas primários que isso causa, e sim também os problemas secundários, que são muito mais agravantes, talvez. E saber identificar, né? O que é primário, o que é secundário. Porque muitas vezes, se a gente for pensar que ele chega num hospital, ele chega numa UPA, e a pessoa está tratando, às vezes, batendo na tecla da doença secundária, isso não vai melhorar a vida dele. Né? Adianta ele fazer uma terapia, porque ele não se dá bem com seus familiares, se a gente não for na doença primária, que é a dependência química, que é o uso de drogas, né? Nunca vai melhorar o convívio com a família, né? Se a gente for pensar por esse lado. Primeiramente, temos que corrigir a doença primária, que por mais que às vezes não tenha cura, a gente consiga controle, tá? Dentro das pesquisas aí, né, com análise em várias pesquisas, observou-se, então, que a maior prevalência, né, de doenças secundárias são transtornos mentais, que são associados ao uso da dependência química. Com maior grau de prevalência, né, muito mais com transtornos de humor, né, depressão, ansiedade, e também transtornos psicóticos, que entra aí um pouco da esquizofrenia, transtorno de personalidade. Então, esses indivíduos, né, que são portadores de transtornos mentais, secundariamente a uma dependência química, né, os estudos mostram que o prognóstico é muito mais preocupante desses indivíduos, e eles têm um ritmo muito mais lento, né, de evolução de tratamento e de controle. Então, chega numa fase aí que está afetando tanto a vida desse indivíduo, tanto a sua vida social, familiar, quanto a parte fisiológica, né, os sistemas de organismo, que o tratamento já torna um pouco mais difícil do que se a gente for pensar nos indivíduos que iniciaram o tratamento precoce, tá? Então, isso também muda um pouco o foco. Essa pesquisa, ela é de 2019, tá? Então, é uma pesquisa que mostra quais são as comorbidades psiquiátricas mais frequentemente desenvolvidas aí nos dependentes químicos, ele é uma revisão, tá? E aí, resultaram que o transtorno de humor, né, tem muito maior prevalência a depressão nos dependentes químicos. A depressão aí apresentou uma comorbidade mais diagnosticada, né, e em segundo lugar, a ansiedade e com menos aparecimento aí o transtorno bipolar. Também, né, resultaram que ocorreram transtornos psicóticos, né, com maior prevalência aí da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia aí, ele é um transtorno mental, né, muito grave, severo, que compromete, né, a capacidade de interação social do indivíduo, né, principalmente a longo prazo, pode causar problemas funcionais e estruturais no cérebro irreversíveis, tá? Quando a gente fala de dados epidemiológicos, né, prevalência, esse dado é do DataSUS, tá? A tabela de morbidade hospitalar no SUS. Quando a gente fala de morbidade, a gente está falando de doenças que tem um número e uma porcentagem específica naquela data que eu estou pesquisando, tá? Então, morbidade, ela pode alterar valores, né, e porcentagens, isso que significa, tá bom? Quando a gente fala de transtorno mental, né, com uso decorrente de álcool, então, o álcool, né, doença primária, secundariamente os transtornos mentais. A gente está falando aí de 232 milhões de pessoas, né, 87% dos gastos públicos. Então, são números altíssimos. Quando nós falamos de transtornos mentais, secundariamente a uso de substâncias psicoativas, né, uso de substâncias que agem no sistema nervoso central, de uma forma geral, tá? Tanto ilícita quanto lícita. 31 milhões de pessoas, tá? Com 18% aí dos gastos públicos. Então, isso é muita coisa, isso é muito grande, né? Esse número é muito alarmante. E a gente sabe que o sistema de saúde não dá conta de suprir
né? E muitas vezes os gastos estão indo de maneira errada por falta de gestão, de gerenciamento, né? Dessas grandes empresas, tanto privadas quanto públicas, mas os dados aqui que eu estou mostrando para vocês são dados do Sistema Único de Saúde, tá? Então, só para fixar mesmo, o sistema nervoso, né, vai sofrer mudanças associadas ao uso de droga, né, que traz tanto problemas de função cognitiva, né, de memória, a gente falou, dei uma aula essa semana para os alunos, né, a gente falou muito do sistema mesocortical, do sistema mesolímbico, né, que vai afetar tanto função cognitiva como memória, né, atenção. E o crack, quando a gente fala especificadamente dele, é só um exemplo, tá? É uma droga que vai aí causar problemas muito mais sérios cardiorrespiratório pela sua fumaça tóxica, tá? Então atinge o pulmão, vai para a corrente sanguínea, passa por todos os sistemas. Então, quando a gente pensa em problemas secundários, o leque é muito maior. Quando a gente pensa na cabeça fechada só da doença primária da dependência química, né? Mas vai causar aí diversos, né, milhares de problemas relacionados a isso. Então, quando nós falamos, né, de monitoramento, né, de doenças crônicas, né, qual que é a prevalência, principalmente a gente tem que observar quais são os fatores de risco para essa doença crônica. A gente está falando aqui de não transmissível, tá, gente, que entra principalmente a dependência química, mas também, entre outras, diabetes, hipertensão, tá? Esse monitoramento e prevalência de doença crônica é no geral, a gente vai entrar mais específico depois. Então, precisamos, sim, de um monitoramento, né, de que natureza comportamental isso está vindo, será que está vindo de uma dieta, perdão, do sedentarismo, né, a dependência química está vindo de quê, né, de qual comportamento? Uso de tabaco, uso de álcool associado a drogas. Então, existem aí evidências científicas, né, a gente tem que buscar sempre essas evidências científicas que sejam comprovados qual que é a maior prevalência, né, quais são as melhores ações de monitoramento dessa doença. Então, quando a gente fala de vigilância, né, a gente tem que buscar sempre evidências, né, que podem implementar ações preventivas, né, e de maior poder custo-efetivo. Então, sempre implementar sistemas de vigilância, monitoramento e prevalência. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Mas para que a gente quer o controle, né, dessas doenças crônicas? Alguém parou para pensar? Quais são os achados, quais são a prevalência? A gente falou um pouquinho na tabela anterior, mas eu vou trazer dados mais atualizados para vocês aqui, tá? Quando falamos de dependência química e dados epidemiológicos, estamos falando aí de 275 milhões de pessoas no mundo, tá? Que usaram droga no último ano de 2021. Isso é muito sério. Enquanto mais de 36 milhões sofrem de transtornos associados à droga, ou seja, de problemas secundários, tá? A doença primária. Então, de acordo aí com o relatório mundial sobre drogas da UNODC, tá? Então, segundo o relatório, né, o principal componente psicoativo que se aumentou o uso é a cannabis, tá? Que é o derivado aí da maconha. Aumentou cerca de 6%, era 6%, subiu para 11% na Europa, se a gente for ver entre os anos de 2002 até 2019. E cerca de 4% que subiu para 16% nos Estados Unidos, entre os anos aí de 95 a 2019, tá? Então, as pesquisas aí com os profissionais de saúde fizeram uma pesquisa em 77 países, e mais de 40% desses profissionais afirmaram que o uso de cannabis, né, aumentou muito durante a pandemia, e o aumento, né, do uso não medicinal do fármaco, tá? Da droga. Então, entre 2010 e 2019, aumentou aí o número de pessoas, né, que usaram drogas 22%, devido ao crescimento populacional, né, a pandemia, né, e se a gente for ver em mudanças demográficas, até 2030, eles ainda contam com mais 11% de aumento de pessoas que vão usar droga em todo o mundo, tá? Então, para isso que é importante, né, a gente fazer o gerenciamento dessas doenças, porque a prevalência nos mostra que isso está muito preocupante, né, que isso está muito alarmante e tende a aumentar. Então, se nós não aumentarmos, né,
o nosso olhar de monitoramento, de gestão para essa doença crônica. Estou falando de uma, tá? Mas existem milhares de doenças crônicas. Os problemas de saúde pública, de gestão, tendem a piorar se nós não buscarmos estratégias, né, planos de ação mais eficientes. Porque os que está em uso hoje, será que são benéficos? Será que estão tendo o resultado esperado? Será que estão conseguindo controlar, né, essa doença crônica? A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. Então, quando nós falamos de gerenciamento de doenças, a gente está falando de um conceito que veio dos Estados Unidos, né? Como gerenciar um tipo de doença. O aprendizado veio de lá, tá? E a gente sempre busca aí aprender com os melhores. Então, refere-se aí ao processo de administração interna de uma determinada doença. Qual que é esse processo de administração? O monitoramento, né? Verificar a prevalência, a vigilância, o controle, ações preventivas, tá? Então, o gerenciamento aí dessas doenças vai englobar, né, todas as configurações de cuidado, né? E coloca sempre como de grande importância a prevenção, tá? E a manutenção, que seria o controle desses pacientes. Então, além disso, a gente também pode dizer, né, que o gerenciamento de doenças visa também ajudar o indivíduo, né, a gerenciar a sua própria doença adequadamente, para que ele tenha noção, para que ele tenha responsabilidade com a sua própria condição patológica. Então, esses programas aí de gerenciamento, eles são executados, né, de objetivo geral, melhorar o tratamento a longo prazo, já sabendo que é uma doença que não possui cura. O gerenciamento de doenças, que é uma ideia, né, americana, ela não é para uma doença específica, tá? Então, ela engloba apenas doenças crônicas, mas todas, de uma forma geral, as não transmissíveis. Mais uma vez, né, o gerenciamento de doenças aí, só para reforçar, visa reduzir custos de saúde. Então, a gente sabe que os gastos públicos hoje, né, a gente viu transtornos mentais com decorrência do álcool, 87% dos gastos públicos vão para esse tipo de condição. Então, diminuir, reduzir os gastos, né, melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, prevenindo, né, minimizando, diminuindo aí seus efeitos dessa doença, né, deficiências secundárias, e objetiva também identificar e tratar, né, essas condições crônicas, né, de uma forma rápida, retardando a sua progressão. Então, a gente sabe que são doenças progressivas, sem cura, então a gente tem que pensar aí de uma forma de retardar e dar mais qualidade de vida, né? Não a mortalidade precoce desses indivíduos que possuem doença crônica. Então, o gerenciamento aí dessas doenças vai surgir com a estratégia promissora, né? Com as esperanças aí de melhorar, né, as assistências desses indivíduos, né, principalmente com essas condições, tá? Independente ela qual seja. Então, pessoas com condições crônicas, né, vão usar mais o sistema de saúde, vão usar mais o serviço de saúde, seja lá qual seja, âmbito privado, âmbito público, né? Então, a gente precisa ver aonde estamos errando na parte de gerenciamento. Está faltando o quê? Monitoramento, ações, estratégias de prevenção. Então, eles vão usar mais o serviço de saúde. Como que a gente reduz? Que eles usem menos. Que eles precisem menos, né? Que a gente dê mais saúde, mais qualidade de vida e controle dessa condição crônica. Então, é uma abordagem, né, de doença crônica que visa ajudar o paciente no dia a dia. Olha lá, funções cotidianas, né, qualidade de vida, principalmente, tá? Então, quando nós falamos também de gerenciamento de doença, a gente fala que é uma abordagem proativa. O que é uma abordagem proativa? É uma abordagem que está ali de prontidão para urgência quando for necessário, tá? E também é de uma forma multidisciplinar. Por isso que nós temos hospitais de urgência e emergência, tá? Que entrega essa abordagem proativa, mas não só isso, tá bom? Sistema multidisciplinar, com vários profissionais, né? Que são especializados na área, sistemáticos, sistematizados, ou seja, de uma forma organizada sistematicamente, de uma forma organizada e estruturalmente, tá? Para a prestação, né, dos serviços aí de cuidados para a saúde dessas pessoas. Quando nós falamos de relação provedor, né, qual que é a relação do paciente, né, com o seu plano de cuidado, com a clínica, enfim, com o hospital, a gente precisa
sempre rever, né, qual que está sendo essa relação, se o paciente está buscando muito a ajuda de urgência e emergência, se está tendo recaídas e buscando a clínica, né, várias vezes, repetidas vezes, como que isso está acontecendo, tá? Otimizar o atendimento, ou seja, deixar ele melhor, né? Então, otimizar o paciente por meio de intervenções preventivas, né, proativas, de acordo com as diretrizes aí baseadas em evidência, sempre buscando aí intervenções de saúde que se baseiam em evidências científicas. O que está tendo resultados? Eu estou usando isso, X, com o meu paciente. Ah, mas eu pesquisei que o Y tem mais resultado. Então, vamos aonde tem mais resultado. Evidência científica está aí para isso, tá? Incorporar, quando a gente fala do autogerenciamento, o próprio paciente ter responsabilidade da própria doença, tá bom? Não só ali ter ações preventivas, né, o governo, políticas públicas fazendo campanha, né, não adianta fazer campanha de prevenção se o paciente não está buscando a saúde dele, não está buscando melhorar, não está ligando, né, o que vai acontecer. Então, sempre deixar claro, né, esse autogerenciamento, essa responsabilidade que ele tem que ter. A avaliação, né, dar uma avaliação continuamente, né, realizar várias vezes a avaliação do estado de saúde, não só quando entra e ali fica 3, 4, 5 anos, está a mesma avaliação, não sabe como que esse paciente está evoluindo, não sabe quais são as doenças secundárias que ele está adquirindo e o agravamento delas, tá? Então, principalmente avaliar, reavaliar e monitorar, tá bom? Medidas de resultado, então identificar aí, né, o que as intervenções estão objetivando? Elas estão dando resultado? Aquela intervenção com aquele paciente está funcionando? A gente precisa sempre medir o resultado. E como que a gente mede o resultado? Avaliando, né, mais de uma vez. Ganho de saúde, para que esses pacientes aí consigam qualidade de vida e reduzir, né, os custos dos cuidados da saúde dessa população específica. Vamos falar um pouquinho de programas, né? Para que servem esses programas? Quais são esses programas, né? Para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto de gerenciamento. Quando nós falamos de programas de gerenciamento, né? A gente está falando de programas que integram vários especialistas, como eu disse, né? Equipe multidisciplinar, integram várias instituições, então não só o hospital especializado em psiquiatria, a gente precisa também gerenciar essas doenças em centros de emergência, em clínicas que também agregam esse público, tá? E não só em algumas instituições mais conhecidas, isso tem que acontecer em todas, tá? Que vão prestar os cuidados para um paciente específico. Como médicos, a gente precisa de atenção primária, tá? Eu coloquei médicos aqui, mas qualquer profissional da área da saúde, tá? Enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, né? Terapeuta holístico, aconselhamento, enfim, qualquer tipo de profissional da saúde que está lidando com isso, e principalmente de atenção primária, né? Sempre visar aí a prevenção, sempre estar de prontidão para uma urgência, emergência, e estar qualificado para isso. Então, o alvo, principalmente desses programas, né, são os indivíduos, principalmente de uma doença específica. Então, não existe o gerenciamento de todas as doenças em conjunto, sempre vai ter ações e estratégias de uma doença específica, tá? Porque elas são de natureza crônica, mas muitas vezes a etiologia, né, os fatores de risco, as deficiências secundárias são diferentes uma das outras. Também são indivíduos, né, que a gente tem que lembrar com múltiplas condições clínicas, né, que também vão se beneficiar desse programa. Então, alguns transtornos crônicos, né, algumas patologias crônicas que são comuns, né, geridos pelos programas de gerenciamento. Quando a gente fala de doenças crônicas que podem ser geridas por esse programa, tá, de gerenciamento de doenças, a gente está falando de diabetes, de doença cardíaca, estamos falando de asma, hipertensão, né, doença neurológica, doença mental, que entra a dependência química, também doença pulmonar, algum tipo de deficiência, câncer. Então, essas doenças podem sim entrar nesses programas de gerenciamento, por ser, muitas vezes, a maioria delas, doenças crônicas não transmissíveis. Então, existem aí, se a gente for pensar, né, vários sistemas integrados, né, redes de atenção à saúde, que têm, sim, produzido algum resultado significativo, né, às vezes não todos, mas existem.
tá? Em diversos países aí são apontados como eficazes, né? A gente está falando só do Brasil agora, está falando do modo geral, tanto em termos de organização interna, né? Recurso, coordenação clínica, gestão do paciente, tá? Quanto à sua capacidade também, né, de fazer a face aí aos desafios mais recentes, né, do cenário socioeconômico, epidemiológico, estamos falando aí também da Covid-19, né, o crescimento populacional das doenças crônicas, quantas pessoas tiveram agravamento da Covid-19 por apresentar uma patologia crônica. Então, como estudar essas patologias é de muita importância, né, quando nós falamos de políticas públicas. E a elevação aí de custos, né, ficou muito caro hoje, tecnologia, né, exames, então a gente precisa gerenciar isso de uma forma bacana. Esse é um artigo que eu escrevi, tá, no meu programa de mestrado, que traz as principais ações e estratégias do SUS, tá, eu estou especificando aí o sistema de saúde do Brasil, nas doenças crônicas. Então, esse artigo eu escrevi, está recente, e está na banca do Congresso, se eu não me engano, de doenças crônicas do Brasil. Então, no meu artigo, resultou lá, né, os achados sobre doenças crônicas do Sistema Único de Saúde, que existem, né, estratégias e planos pelo Ministério da Saúde. Pode falar? Ninguém? Escutei um barulhinho? Beleza. Então, se criou-se, né, o plano de ações, estratégias, né, para enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis. Esse plano criou-se pelo Ministério da Saúde, ele foi criado em 2021 e ele vai ser regido até 2030. Então, é o plano mais moderno, mais novo que saiu, né, para enfrentar as doenças crônicas. Esse plano, né, que o Ministério da Saúde criou, tem como objetivo proporcionar, executar e desenvolver, né, as políticas públicas das doenças crônicas. O plano vai evidenciar vigilância, como a gente já falou, avaliação, monitoramento, informação, cuidado, promoção, né, desses indivíduos, e como ações aí podem citar aí farmácia popular, né, é um tipo de ação, tá? Estratégia de saúde da família, rede de atenção de doença crônica, hospitais de urgência e emergência, tá? Entre outros. Mas o que acontece? Esse plano de 2021 a 2030, que rege enfrentamentos das doenças crônicas não transmissíveis, aborda apenas doenças como cardiovasculares, câncer respiratório e diabetes. Ela não tá entrando a dependência química dentro desse plano do governo, tá? E aí, eu te pergunto, existem ações voltadas para a dependência química, né? Sendo que o plano de ação de doença crônica mais nova não entrou a dependência química como uma atenção de cuidado e vigilância, tá? Quando nós vamos pesquisar, né, de ações para dependência química específico, em 2004, o Ministério da Saúde aí definiu políticas de ação integral a usuários de álcool e outras drogas, e atualmente essa política aí garante, sim, serviços, né, tanto de pessoas portadoras de transtornos mentais devido ao uso de drogas, né, que vão envolver prevenção, promoção, proteção. Quando a gente está falando de CAPs, né, redes assistenciais, isso acontece, tá? Então, vai se destacar que os profissionais de atenção primária, tá, prevenção e urgência, tá, atenção primária, são agentes muito importantes, tá, que têm que participar quando nós falamos de gerenciamento de doença, para programas, projetos, promoção, prevenção, tá, tanto de abuso de drogas quanto de álcool, além da integração social desses indivíduos. Pesquisando mais a fundo, existe um Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, o PLANAD, que ele entrou em regência 2021 e vai até 2027. É o plano mais recente, tá, sobre políticas sobre drogas. Tem como foco aí a solução de problemas centrais, né, tanto de prevenção, tratamento, reinserção social, gestão e redução e avaliação. Então, de acordo com esse relatório, né, de gestão, é um relatório de gestão, tá? É um plano de estratégias e ações que a política tem que fazer sobre as drogas, tá? Ela diz que é composta por CAPs, serviços residenciais, terapêuticos, né,
centros de convivência, além de emergências gerais, hospitais, enfim, tudo que é público, tá bom? O que as pesquisas mostram? Que essas ações, né, desse plano possuem baixa execução no orçamento total proposto pelo governo. Quando a gente vai pegar 15 anos, né, do Plano Nacional de Política sobre Drogas, foi usado apenas 18% do orçamento principal, né, que tinha sido orçado para isso. E quando a gente vai fazer uma análise das políticas públicas de orçamento federal, olha lá, 2017, o governo federal liberou ali 9 milhões, mais ou menos, para cuidados, né, de políticas sobre drogas, para prevenção, tratamento, reinserção, né, gestão, reeducação, avaliação. Pegou 9 milhões e jogou, é a gestão para isso, cria aí centros de CAPS, reinserção, contrata profissional, né, paga aí avaliação, enfim, dá abrigo para essas pessoas, então pegou 9 milhões para isso. O que foi utilizado quando a gente fala sobre ações? 1.289.000, 13%. Cadê o resto do dinheiro? Né? Então, foi usado apenas 13% de 9 milhões, que é o orçamento para esse tipo de política sobre drogas. Então, no Brasil, a gestão é péssima, se a gente for olhar esse número de 2017, tá? Que foi o ano mais recente que eu consegui encontrar sobre orçamento e qual foi a porcentagem de execução, tá? Então, será que o Brasil existe hoje um gerenciamento da doença crônica específica da dependência química? Existe uma gestão boa? Existe um gerenciamento bacana? Né? Eles estão monitorando, prevenindo, avaliando de uma forma adequada? Então, pelos números aí, não estão, tá? Ainda está longe disso acontecer. Então, o Brasil não possui uma legislação normalizada de níveis de atenção, né? Primária, secundária e terciária, nem o papel de cada profissional específico quando é falado sobre dependência química, tá? Então, existe sim uma carência sobre que tipo de encaminhamento eles precisam procurar, né? Qual que é o atendimento especializado? Então, isso não está muito claro, né? Pelo investimento e pela gestão ser ruim, tá? Então, é um dos setores responsáveis aí, principalmente nessa área, e eles ficam sobrecarregados, né? Quando nós falamos de CAPs, né, centros terapêuticos, e aí sobrecarrega também o âmbito privado, né, pela carência aí do SUS. Então, também foi realizada uma pesquisa sobre o tema violência e saúde, né, que é o estudo nacional, internacional, né, bastante falado também agora na pandemia. O Brasil foi citado, galera, como ele foi citado, né, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, tá, como um dos países que tratam menos, né, ele é um país que fala pouco sobre o assunto de drogas, de violência, de saúde, tá, então ainda está longe, né, de ter uma gestão maravilhosa, de ter um gerenciamento ideal para essa população. O que precisa ser feito, né, quando a gente fala, o que precisa ser gerado, gerenciado, tá? A gente diz que a indução de ações de promoção de saúde e prevenção e controle. Né? A gente vai esperar o governo liberar mais verba para começar a melhorar o nosso atendimento? Não, a gente tem que começar a melhorar ontem. Né? Quem trabalha com saúde não pode errar e não pode esperar que o governo faça ações voltadas para isso e esperar sentadinho, bonitinho. Né? Então, a gente precisa regaçar as mangas aí, como eu coloquei na foto, e melhorar o atendimento, melhorar o controle, melhorar a prevenção dessas doenças, tá? Então, a indução aí, né, a implementação de ações, tanto de prevenção, promoção de saúde, né, vai constituir aí as principais atividades de vigilância, monitoramento, como a gente disse, e a partir disso, né, diminuir a prevalência dos fatores de risco e diminuir a ocorrência dessas doenças, né, diminuindo também o impacto econômico e social, né, muitos gastos utilizando aí, por, às vezes, deficiências secundárias, a doença crônica, e é possível, sim, construir, né, uma forte argumentação sobre a necessidade de se prevenir. Então, o país de primeiro mundo, né, a saúde de primeiro mundo, visa muito mais a prevenção em primeiro lugar do que o controle, né, mas se a gente está falando do Brasil, a gente também tem que pensar que temos que ter ações para controle.
Também precisamos, né, de monitoramento, né, avaliação das intervenções, então sempre objetivar intervenções baseadas em evidências, sempre avaliar como está sendo esses resultados, se estão adquirindo doenças secundárias, né, a doença primária. Então, esse monitoramento e avaliação, né, vai se referir aí a processos, né, como que está esse acompanhamento, como é que está esse gerenciamento, né, programas de implementação, e avaliar principalmente o resultado. Então, a clínica, né, a instituição que gera resultado, né, que dá resultado, ela sim tem um gerenciamento legal. Então, ou seja, né, efetivar aí o alcance do objetivo. Se eu coloco uma meta, um objetivo para aquele paciente, o mínimo que eu tenho que fazer é, no máximo, cumprir isso, tá? E sempre também pensar nas responsabilidades, tanto a nós quanto a ele. Monitorar, né, acompanhar sistematicamente, de forma controlada, né, o desenvolvimento dessas ações, né, programas por meio de indicadores, medir, né, e registrar regularmente as observações, monitorar, né, como vista aí produzir informação estratégica, né, para a gestão. Quando a gente monitora, quando a gente avalia, né, quando a gente observa os resultados e vê que alguma coisa está errada, a gente pode criar uma estratégia nova para melhorar a gestão. Quando a gente tampa o olho e a gente não faz avaliação nova, a gente não quer saber se está melhorando, se os pacientes estão evoluindo, se não estão, né, a gente tampa o olho um pouco para a gestão e deixa a onda me levar. Então, a gente não pode ser assim, tá? A gente precisa sempre buscar estratégia para melhorar a gestão de prevenção e controle, a gestão dentro de clínicas, de instituições, que é muito importante. Então, para fechar aqui, né, eu deixei um slide bem informativo de quais são as estratégias para gerenciar doenças crônicas, tá? Então, quando a gente fala de estratégia de gerenciamento, estamos falando de monitoramento, avaliação das intervenções realizadas. Sempre avaliar a intervenção e monitorar. Ações de promoção de saúde, prevenção e controle, tá? Análise crítica de resultado. Então, eu preciso ter análise de resultado. Não é só avaliar, né? Se eu não estou ali tendo uma análise se o resultado foi bom, se o resultado foi ruim, por que que foi ruim, né? Sempre buscar o porquê do porquê para diminuir aí os problemas de gerenciamento. Monitoramento de fatores de risco, né? O que está causando, principalmente, o maior número de acometimentos por essa doença, e analisar quais são as prevalências, as doenças secundárias e qual que é a prevalência de mortalidade, quando nós estamos falando de doenças crônicas que não existe cura e muitas vezes a mortalidade é precoce, tá? Muito obrigada para vocês com essa aula. Vou abrir agora para casos de dúvidas, tá bom? Muito legal, professora Jéssica. Muita gratidão pela aula, tá? Eu gostaria de saber dos meninos se tem alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida para tirar com a professora Renata. Olá, boa noite. Boa noite, Renata. Antes da Renata falar, gente, deixa eu só dar um feedback. Renata, nossa aluna já garantida lá em São José do Rio Preto, tá? Sim. Estará com a gente. Obrigado, viu, Vai ser Renata? um prazer. Gratidão. Bom, você falou, professora, sobre a situação de sempre prevalecer o cuidado né, da doença crônica primária, ao invés da secundária. E aí você falou uma questão sobre quando você vai fazer, por exemplo, uma terapia, você precisa, tipo assim, não adianta cuidar de um problema se você não for cuidar da doença primária. Então, por exemplo, se a pessoa é um alcoólatra, então eu primeiro preciso cuidar, assim, é só para mim entender essa questão que você enfatizou aí. Então, primeiro, precisa se cuidar da doença primária, no caso seria o álcool, e depois da secundária, que são as outras doenças no caso, né? Porém, como que resultou o álcool? No caso, eu fiquei em dúvida aí. Supomos, como que eu vou tratar o álcool? Então, seria só fisiologicamente ou não, na mente, tipo assim, mentalmente, alguma coisa que, né, ocorreu nesse... Conseguiu entender a minha pergunta? Claro. Obrigada, Renata, pela pergunta, viu? Muito boa.
Quando nós falamos de deficiência, né, de doença primária e secundária, existem formas de tempo específico. Quando uma pessoa está, um exemplo, tá bom? Briga familiar, né? E a pessoa usa muito álcool, ele é dependente do álcool. E tem muitas brigas familiares aí, e o terapeuta, né, depois de um certo momento, descobre que a maioria dos problemas são devido ao álcool. E não resolve bater na tecla, né, de tentar melhorar a vida familiar, se ele ainda está fazendo uso abusivo do álcool, que é o que está trazendo o maior problema para essa situação específica, tá? Quando nós falamos de um problema de ansiedade, problema de depressão, que a pessoa busca o álcool, então mudou, tá? A deficiência primária vai ser a ansiedade e depressão, e o álcool, deficiência secundária. Então, ela tem que tratar primeiramente a sua ansiedade e depressão para se livrar do álcool. Então, são maneiras e tempos diferentes, então são causas diferentes, depende muito do indivíduo em questão. Não sei se ficou bem claro para você. Perfeitamente. Tratar, buscar, né, ter o olhar mais aprofundado na causa e não no efeito, né? Embora o efeito Sim. também seja muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Renata, Ficou pela bem pergunta. explicado. Obrigada. Imagina. Acho que o Marcos, né? O Marcos também queria, não levantou a mão, mas o Marcos também queria fazer uma pergunta. Marcos, você tem aí o microfone? Pode ligar o microfone, querido. Faz a pergunta, por gentileza. Gostaria de perguntar se, no caso das comorbidades, tem um caso de reação contrária. Eu já tinha depressão e o transtorno borderline depressivo, que seria a causa e o efeito seria o uso de substâncias. Positivo, né? Positivo. Você pode fazer... Você quer responder, professor? A comorbidade não significa que ela vem adquirida após o uso, né? Pela comorbidade que você tem no caso de transtorno de borderline, né? Ou depressivo, você pode buscar sim um refúgio nas substâncias psicoativas, né? Até mesmo para aliviar essa dor, tá, Marcos? Ficou legal? Compreendeu? Reforçando aqui, Adriano, se me permite, acho que a Claro. pergunta do Marcos foi muito importante, Muito né? importante. Falando sobre comorbidades, né? Na realidade, os transtornos de cunho de humor e também os psicóticos nem sempre vão aparecer como comorbidades secundárias. Então, pessoas que já são portadoras, né? Aí dos transtornos mentais que posterior se tornam dependentes químicos ou, né? De certa forma, a dependência desperta esses transtornos nesse indivíduo. Com a tendência a ser mais os transtornos psicóticos e os transtornos de humor, né, que nem você trouxe um, até que talvez não é tão comum, que é o transtorno de personalidade borderline, mas que, né, aí, vez ou outra, a gente acaba assimilando a um indivíduo paciente que tem essas duas comorbidades psíquicas, tá bom? Mas é interessante você falar isso porque são duas doenças aí crônicas que faz parte da aula da professora Jéssica, né, junto a esse todo planejamento e gestão, né, voltado para esse tipo de doença. Excelente, perfeito. E lembrando que se tratando de dependência química, né, pessoal, além daquelas questões do pertencimento, né, da curiosidade, da busca de adrenalina, né, Jair, os desafios, principalmente quando se trata com os nossos jovens, que é bem ali no começo que eles buscam refúgio através dessas questões, mas, enfim, existem muitas feridas emocionais, muitos traumas psicológicos não foram trabalhados, né, e a gente precisa ter um olhar mais aprofundado para isso também. Nem todo dependente químico que passou por um trauma, por exemplo, ele vai se tornar, nem todo indivíduo que passou por um trauma vai se tornar dependente químico, mas todo dependente químico passou por algum trauma como ferida emocional. Legal, né? Gente, isso foi só um aperitivo, tá? De tudo que a gente vai abordar durante 12 meses de aula. Isso foi só uma aula que a professora Jéssica preparou. Só não, né? Uma baita aula, diga-se de passagem, que ela preparou para a gente dar continuidade. Bom, tem valores extremamente acessíveis para quem já quiser efetuar sua matrícula e já ir pagando aos poucos. Eu tenho valores extremamente acessíveis, tá? A partir de amanhã, a Jéssica vai liberar o material, esses slides, no grupo. Eu também vou liberar essa mesma aula gravada no grupo, tá? A partir de amanhã, eu vou sinalizar vocês, podem me chamar. Essa aula está prevista para o início de
9 de agosto, né, Jaine? Perfeito. 9 de agosto. A Jaine Galhardo, ela é a nossa coordenadora desse curso, tá? Inscrita na emenda do curso lá dentro do cadastro realizado junto ao MEC e à Faculdade de Unicamp. Então, ela está à disposição de vocês, eu também, como gestor, estou à disposição de vocês. Eu acredito que, bem como todos os professores, também estarão à disposição de vocês. Certo? Bom, quero agradecer, né, Adriana, a você, a FENATED, a todo mundo que colaborou para o desenvolvimento desse curso, e também para os discentes que estão aqui hoje, colaborando, né, com a nossa aula inaugural, conhecendo um pouquinho do corpo docente, conhecendo um pouquinho do conteúdo, né, todo mundo que está aí, que já conhece a família FENATED, sabe, né, o tanto que existe aí um empenho para desenvolver essas capacitações, sempre pensando nessa melhor atuação lá na comunidade terapêutica, ou também em outras instituições que abordam e atendem pacientes com essa demanda. E obrigado por todo mundo que está aqui, né? Eu acho que a maior conquista é ver a sala com um grande número de pessoas interessados e também ver rostinhos que a gente já conhece em outros cursos, que, é claro, também sempre quer agregar e sempre quer aprender mais com a gente, com a família FENATED. Obrigada a todos os professores também. Eu não posso deixar de citar aqui também o nome da Maiara. Maiara é uma grande parceira nossa, né, que sempre está presente em todos os cursos praticamente da FENATED, além de convidar e indicar os nossos cursos para os seus pacientes, para os seus apoios. Maiara, um grande beijo no coração, muita gratidão, tá? Turma, aguardo por vocês, espero que tenham gostado. Em breve estaremos juntos em São José do Rio Preto, depois estaremos juntos lá presencialmente em João Pessoa, na própria sede da Unipop. Tem o congresso da FENATED em agosto, dia 25, 26 e 27, ou seja, com toda humildade, com todo respeito, a FENATED, através de todos vocês, né, que a engrenagem são vocês, junto com essa equipe maravilhosa, vem fazendo história. Tá? Acredito que seja aí uma das primeiras instituições de ensino que ela tem como gestão, além dos professores, uma dica em busca em processo de recuperação de saúde. Tá certo? Quem não acredita que a recuperação é possível, algumas 24 horas atrás, eu revirava a lata de lixo. Hoje eu sou gestor de uma instituição de ensino. E eu sou extremamente realizado com o trabalho que eu faço. E faço com muito amor. Grande beijo no coração de vocês. Jaine, obrigado. Galhardo, obrigado. Um beijo no coração. Estaremos muito breve juntos, tá? Valeu, turminha. Ivonete, quer fazer uma pergunta? Perdão. Não? Então tá bom. Beijo no coração de vocês e a gente se encontra muito em breve.